Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma atividade de nossa disciplina, que é a ciência das religiões. Eu espero que a essa altura do campeonato vocês já tenham percebido que as ciências das religiões, enquanto estudo, né, de fenômenos religiosos, não trata apenas de uma religião ou de um pensamento religioso único e exclusivo. Nem está na escola para fazer catequese de qualquer que seja a religião, mas para apresentar os pensamentos e a importância da religião dentro da sociedade, vendo a religião como um fenômeno cultural, provindo justamente da experiência do transcendente do ser humano, certo? E aí nós vamos aprendendo como que ela é importante dentro da sociedade, qual a sua influência e como nós podemos percebê-la nas mais diversas esferas da sociedade, tá certo? Como na política, por exemplo. Hoje eu separei para vocês aqui um texto importante para que vocês comecem a aprender uma linguagem talvez um pouco mais complexa, que foge um pouco da realidade de vocês, mas é preciso que a gente avance um pouco mais para além daquilo que a gente já aprendeu nos últimos dias que nós estudamos, certo? Já estamos no terceiro bimestre, no conteúdo do terceiro bimestre, e, portanto, seguindo as orientações que estão na Base Nacional Comum Curricular para o conhecimento do ensino religioso que vocês devem ter, eu quero trazer esse texto para vocês que fala justamente sobre as organizações religiosas, as ONGs e o terceiro setor. Com muita ênfase aqui, obviamente, para que vocês compreendam a questão das organizações religiosas e das ONGs. Talvez com relação às organizações religiosas, vocês já tenham algum conhecimento, obviamente. Nós já falamos bastante, vocês, no próprio dia a dia, vocês podem ter conhecimento de algo assim. Mas eu pergunto, vocês têm conhecimento do que é uma ONG? Vocês conhecem, vocês sabem dizer o que essa sigla significa? Se não sabe, hoje vão aprender. Todos vocês irão ter a oportunidade de, fazendo a leitura desse texto, que é pequeno, um texto pequeno, não vou estar lendo, justamente para o vídeo não ficar muito longo. Eu sei da dificuldade que vocês têm com a internet, né? Para vocês não baixar, não gastar muito dados, certo? Mas vocês vão fazer essa leitura e vão responder duas questões, como de costume eu coloco aqui, certo? São apenas duas questões que eu coloco aqui. Veja que o texto já acabou, é bem pequenininho. E as questões são as seguintes. A primeira questão você vai olhar de acordo com o texto, depois que você fizer a leitura. No texto vai estar essa definição. Mas caso você tenha dificuldade de encontrar no texto essa definição, você pode fazer uma consulta no Google, certo? A ideia é que você pesquise, a ideia é que você conheça o que significa, né? O que significa essa sigla ONG ou ONGs, né? E aí está a pergunta. De acordo com o texto, defina o que são as ONGs. O que são ONGs? No texto nós temos a resposta. Caso não consiga encontrar, vai lá no Google, você vai saber, e aí você copia aqui. Se fizer no formulário do Google, digita. Se fizer no caderno, copia no caderno, para que a gente possa dar o visto depois, tá bom? E a segunda questão, não muito diferente dessa daí, também bem fácil de responder, ainda de acordo com o texto, porque as organizações religiosas se enquadram naquilo que é chamado de terceiro setor da sociedade. Vocês vão ler lá o texto e vão saber que o terceiro setor é aquele que não está envolvido, vamos dizer assim, com o poder público. Com o poder público. Tá? É um terceiro, vamos dizer assim, uma terceira via que se movimenta no sentido de auxiliar justamente o poder público a resolver os problemas que estão aí na sociedade. E aí vocês vão observar no texto que o autor diz que, embora não seja o ideal, o lugar para estar da religião, o terceiro setor, mas é aquele com que ela mais se enquadra, tendo em vista que ela também não é financiada pelo Estado, né? Não tem uma verba pública, nem tem fins lucrativos, portanto ela se enquadra aí. Aí você vai buscar no texto essa resposta, tá bom? Muito simples, para a gente ver a importância da religião
e da discussão do ensino religioso, para vocês perceberem que a questão não está em apenas ler um livro sagrado, seja ele a Bíblia ou o Corão, ou qualquer outra coisa. Não, a questão é muito mais abrangente. Falar de religião, falar de ensino religioso, vai para muito além daquilo que nós podemos pensar, tá bom? Então assim a gente fica por aqui. Eu espero que vocês possam, eu espero que vocês possam ter um melhor aprendizado e na próxima semana nós nos encontramos dando continuidade ao nosso estudo.